aí, desenhistas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao desenho da Mulher Maravilha. Eu não fiz em live porque eu não estou conseguindo ter tempo para poder realizar a live, mas eu gravei para vocês diretamente, né, o desenho, e aí eu estou colocando aqui no YouTube para que vocês continuem conseguindo acompanhar, ok? Então estou utilizando aí o lápis 7B da Art Tools e a gente vai trabalhar muito com esse lápis. É um lápis mais graduado, é um lápis escuro, para trazer todo esse efeito escuro aí da roupa da Mulher Maravilha. E eu decidi começar já trabalhando e demarcando as partes que são mais escuras, tá? Então, principalmente essas partes que têm essas características mais fundas, mais escuras, profundas, que são da roupa, eu começo demarcando essas partes. É muito importante, gente, nesse passo, nesse ponto, a gente ter mais paciência, trabalhar com a mão firme, para que a gente consiga marcar exatamente onde a gente precisa marcar, para que não fique um risco, né, trêmulo, e tire essa realidade que a gente quer dar ao desenho. Algo super importante, gente, é que vocês precisam estar o tempo inteiro concentrados na referência de vocês. Reparem que aí, nessa parte mais profunda, na minha referência, ela não é totalmente preta. Então no centro tem um leve brilho, é um cinza um pouco mais claro, não chega a ser um preto absoluto. Então por isso que aí eu vou deixar um espaço em branco, vou trabalhar esfumando. E aí, como houver necessidade, eu passo de leve o lápis para fazer esse efeito, assim como está na minha referência. Então eu preciso ter esse olhar apurado para que a gente possa conseguir realizar esse efeito e deixar o mais parecido possível com a nossa referência. Então aí, ó, nessa região eu já começo a demarcar as partes da roupa dela, né? Eu começo fazendo alguns riscos, algumas puxadinhas e preservando os locais de brilho mais brancos, né? Então eu passo o lápis com menos força e vou sempre trabalhar esfumando. E por que que eu faço esse movimento de puxadinhas? Porque essa roupa dela, ela dá uma textura mais semelhante como se fosse a um metal. Então em alguns momentos eu vou trabalhar toda essa parte sombreada com o lápis 7B, depois vocês vão perceber, eu vou sempre voltar com a lapiseira 05 Grafite 4B para fazer essa textura, essas puxadinhas, esses risquinhos, para deixar essa textura metálica aí na roupa dela. E aí, como eu falei, utilizando a lapiseira aí, né, 05 com a Grafite 4B, para poder trazer toda essa textura.
Aí é importante perceber que o processo ele vai se repetir o tempo inteiro. Eu vou utilizar o lápis 7B para trazer essas sombras, a lapiseira 05 para fazer a textura dos risquinhos e sempre voltando com o pincel. Nesse caso eu estou utilizando um pincel um pouco mais duro, um pouco maior, para fazer a parte do esfumado, tá? E esse processo é repetido o tempo inteiro dentro da roupa dela. Agora no momento, eu acredito que não necessita tanto de eu ficar explicando, porque eu acabo apenas só me repetindo. Então, basta observar o processo e entender como ele funciona. Assim vocês conseguem realizar o mesmo processo no desenho de vocês. Aqui eu utilizo o esfuminho para direcionar melhor o meu sombreado. O pincel ele esfuma de uma maneira geral e o esfuminho eu consigo direcionar melhor onde eu quero esfumar. Aí nessa região, uma região de mais brilho, então reparem que eu preciso realizar um degradê e eu vou fazendo de forma suave. Eu não mudei o lápis é o mesmo, eu apenas mudo o peso da minha mão. Começo a passar de maneira suave e vou escurecendo aonde eu enxergo, onde eu acho e vejo que devo escurecer. E aos poucos vou gerando esse degradê, preservando o espaço em branco em lugares que precisam.
Agora aí eu vou intensificar o brilho, vou utilizar aí a borracha limpa-tipos e vou dar algumas batidinhas, tá? Para intensificar o brilho aí nessa parte, nessa região. Essa borracha é bacana porque eu consigo modelar ela e à medida que eu vou batendo ela vai tirando poucas partes da grafite, então não deixa totalmente branco, e isso é bom para quando a gente vai trabalhar esse tipo de sombra, esse tipo de brilho que tem que ser bem suavizado. Já aí nessa região eu vou entrar com a borracha Tombow, a Mono 02.3 mm. Como é um brilho um pouco mais marcado, um brilho como os risquinhos, eu trabalho com essa borracha, com a ponta chanfradinha, fazendo os risquinhos também. Assim como a gente faz no cabelo, mas aqui a gente consegue fazer uns riscos mais separados para dar esse efeito aí que vocês estão vendo. Já nessa região aí a gente vai fazer o braço, eu vou utilizar o lápis 4B, eu vou demarcar as partes mais escuras que eu observo, que tem algumas sombras, a gente vai fazer essa parte de baixo do braço dela, então eu já vou demarcar e depois a gente entra esfumando, da mesma maneira como a gente trabalhou a pele em cima do braço dela, a gente vai trabalhar aí agora, lembrando que a pele eu gosto de esfumar quando é uma região maior, com papel higiênico, deixando bem uniforme e deixando um degradê bem suave e bonito. Esse papel, gente, é o Fabriano 4L e o esfumado dele fica muito legal, fica muito bonito, fica muito fluido, ele dissolve bem assim a grafite no papel e faz bastante diferença para o resultado final, em questão de qualidade ao desenho. E aí nessa parte então a gente retorna para a roupa dela, tá? E nada vai mudar, eu vou ficar atenta aos locais de brilho, aos locais de sombra, aos locais de degradê, e a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na parte ali, na primeira parte da roupa, aqui nessa parte, nessa região também, tá ok?
Já aí agora a gente vai entrar com a borracha, a Mono 2.3 milímetros, e já vamos fazer algumas partes de brilho. Bom, para finalizar essa parte aí do braço, eu venho com a borracha limpa-tipos, só para realçar esse brilho bem na pontinha ali do braço dela que existe. Bom, pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui. Esse é o resultado final da roupa, né, dela, olhando de longe, um pouco de longe. Espero que você tenha gostado, colocado em prática. Um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus!